político moçambicano tem estado marcado por elevada tensão e desenvolvimentos judiciais de grande relevo. O antigo candidato presidencial Venâncio Mondlane foi formalmente acusado pelo Ministério Público moçambicano da prática de 5 crimes, entre os quais se incluem incitamento à desobediência coletiva e terrorismo no contexto das manifestações que ocorreram após as eleições gerais de 9 de outubro. Dizia Mondlane que contesta os resultados eleitorais que deram a vitória a Daniel Chapo, afirma ter prestado um grande serviço à pátria ao denunciar aquilo que considera ser uma fraude eleitoral. Num clima de crescente instabilidade, confrontos violentos entre manifestantes e forças de segurança e negociações de pacificação, surgem questões prementes sobre o estado da democracia em Moçambique, o espaço de ação para a oposição e os limites da mobilização popular. Para analisar este cenário complexo, entrevistamos José Capassura, criminalista e jurista moçambicano. Muito boa noite, Sr. Capassura. Bem-vindo aqui ao programa. Muito boa noite e obrigado pelo convite. Capassura, como interpreta as acusações movidas contra Venâncio Mondlane, nomeadamente os crimes de terrorismo e incitamento à desobediência coletiva? Trata-se de uma resposta legal justificada ou uma manobra de repressão política? Bom, muito obrigado mais uma vez. Antes de mais, é importante fazer referência de que esta cruzada judiciária contra o candidato Venâncio Mondlane é extremamente exagerada por parte da Procuradoria da República e, acima de tudo, por parte, portanto, do Tribunal, numa situação, por exemplo, que antes mesmo de a Procuradoria acusar formalmente o candidato Venâncio Mondlane, o Tribunal já tinha o citado para, portanto, no entanto, contestar numa espécie de ação que foi movida contra este ex-candidato, portanto, para, consequentemente, ser responsabilizado civilmente em virtude dos danos ocorridos, portanto, no decurso das manifestações. E nesses últimos tempos, e com muita tristeza, nós assistimos já a Procuradoria a formalizar a acusação, mas com fundamentos torpes, e vamos naturalmente fazer uma análise neste sentido. O ex-candidato vem indiciado de 2 espécies de crimes, designadamente um que tem que ver com o crime contra a ordem e tranquilidades públicas e o outro que tem que ver com, digamos assim, a segurança do Estado. Numa espécie de interpretação mais sintática, há de naturalmente entender-se que, no que respeita ao crime contra a ordem e tranquilidade pública, as penas são mais brandas, mas no que diz respeito ao crime contra a segurança do Estado, o crime contra o Estado, no caso em particular do incitamento a terrorismo e também propriamente de instigação ao terrorismo, as penas são, portanto, mais brandas. No entanto, isto surge sob um contexto. É preciso, ou a Procuradoria da República deveria compreender que todos os atos que aconteceram em sede, portanto, das manifestações foram resultado, portanto, de uma fenomenologia, por assim dizer, portanto, emergente, e passo em repetição, das megas fraudes decorrentes em sede do processo eleitoral. Nenhum cidadão, portanto, num sentido mais avisado intelectualmente, poderia ou deveria aceitar resultados eleitorais que se julgaram pelos elementos característicos foram naturalmente apurados e consequentemente publicados e, acima de tudo, publicitados de fraudulentos. E como isto, e em virtude disto, passo em repetição, a reação normal de um cidadão constitucionalmente avisado é naturalmente convocar as manifestações. É preciso perceber que as manifestações, outrora convocadas, foram de caráter, digamos assim, pacíficas. As manifestações passaram a ser violentas quando a Polícia da República de Moçambique, utilizando meios do Estado, utilizando, por assim dizer, portanto, uma força excessiva,
e fez a interpelação aos manifestantes e, consequentemente, resultou nesta violência toda que naturalmente verificou-se e continuamos a assistir às suas consequências até os dias de hoje. Portanto, estes processos em particular contra o ex-candidato presidencial há de ser, sem sombras de dúvidas ou margens de erros, uma forma de repressão política, porque a ser condenado, portanto, pelo mesmo sistema judiciário, significa que o candidato, aliás, o ex-candidato Venâncio Mondlane, há de naturalmente ser, portanto, um indivíduo com algumas limitações no que diz respeito ao exercício político, lhe será vedado o seu direito de participação, portanto, das atividades políticas, designadamente a constituição de partidos políticos, a sua participação, portanto, nos demais pleitos eleitorais e estes processos, se naturalmente o candidato for condenado, logicamente terão estas consequências políticas. Sim, Sr. Capassura. E Mondlane afirma ter prestado um grande serviço à pátria ao denunciar a alegada fraude eleitoral e ao mobilizar o povo. Considera esta atuação de forma legítima de resistência ou entende que ultrapassa os limites da legalidade democrática? Bom, como fiz referência anteriormente, só houve violência pelo menos a quando das manifestações, em virtude de uma atuação excessiva da polícia. E os dados estão lá, isso, portanto, não precisa de nenhum tipo de magia ou de alguma espécie de milagre para naturalmente compreender isto. Houve uma atuação muito excessiva por parte da polícia que, consequentemente, desencadeou portanto, em violência. E, obviamente, em ambos lados. No entanto, também não podemos perder de vista que houve uma espécie de consciencialização relativamente àquilo que são os direitos cívicos. E, acima de tudo, ou mais do que isso, temos naturalmente que ter em mente de que a reclamação da fraude ou das megas fraudes, portanto, decorrente dos processos eleitorais, elas não só iniciaram com o candidato Venâncio Mondlane. Tantos outros candidatos anteriores, falo concretamente do falecido líder da Renamo, Afonso Djakama, obviamente reclamou dos resultados eleitorais, quando naturalmente concorreu, candidatou-se, tanto é que numa das vezes absteve-se de naturalmente concorrer, porque já sabia que no final das contas os resultados seriam manipulados, seriam naturalmente fraudulentos e não fazia sentido termos um processo eleitoral camuflado, um processo portanto, eleitoral viciado e um processo eleitoral que não traz nenhum tipo, digamos assim, de dignidade constitucional e, acima de tudo, de segurança jurídica, refletindo os resultados reais emergentes dos próprios pleitos eleitorais. E a diferença do candidato, do ex-candidato Venâncio Mondlane e do Afonso Djakama é que o Afonso Djakama, feliz ou infelizmente, tinha armas, era um militar, era um estratega militar, tinha formas específicas, naturalmente, para chamar a atenção do Estado e, consequentemente, fazer repor a verdade eleitoral. Verdade é que, infelizmente, o Venâncio Mondlane é um político e não é militar. Portanto, não tem meios ou estruturas suficientes, pelo menos em termos militares, em termos bélicos, para colocar o Estado, o governo, portanto, de joelhos e, consequentemente, reclamar a reposição da verdade eleitoral. Foi o que efetivamente aconteceu. Entendo que estes processos todos não passam de meras vinganças no âmbito político, porque os resultados, pelo menos que foram proclamados pelo Conselho Constitucional, são resultados visivelmente fraudulentos. Aliás, o próprio presidente da Comissão Nacional de Eleições veio a público, no âmbito da divulgação dos resultados eleitorais, fazer referência de que houveram muitas incongruências em sede do processo eleitoral. Estas incongruências,
Sim, sim. Sim. E de que forma poderá ou deverá a comunidade internacional reagir a esta situação? Estará Moçambique em risco de isolamento político ou de vir a sofrer pressões externas por maior transparência e respeito pelos direitos humanos? Dizia fundamentais? Bom, seria de todo ortodoxo que, portanto, este facto acontecesse, tendo em conta que, sem sombra de dúvidas ou margem de erro, jovem, de alguma forma, não só a repressão, digamos assim, dos direitos fundamentais, mas, acima de tudo, daquilo que são os direitos humanos. Houve um grande atentado, portanto, contra os direitos humanos, praticados pela própria polícia da República de Moçambique. As imagens, portanto, correm pelo mundo afora, e era necessário que a comunidade internacional, de alguma forma, portanto, à semelhança do que corre com os outros Estados, impusesse, por assim dizer, alguma espécie de sanções ao Estado moçambicano visando arrumar estas questões. Mas é preciso também esclarecer que, infelizmente, a intervenção da comunidade internacional não vai arrumar de todo um problema estrutural que existe em sede, portanto, da ordem jurídica moçambicana, designadamente o facto de termos portanto, uma Comissão Nacional de Eleições com algum cunho político, temos um Conselho Constitucional, portanto, com também uma espécie de célula de um determinado partido, que no caso em particular é o partido no poder, onde que todas as decisões tomadas sempre vão refletir em favor do partido no poder ou em favor, digamos assim, de quem está a dirigir o Estado moçambicano. Portanto, estas questões todas deveriam ser arrumadas em sede, portanto, ou dentro da própria esfera estrutural da ordem jurídica moçambicana e, portanto, externamente que a comunidade internacional fizesse o necessário, principalmente naqueles aspectos que tocam à violação dos direitos humanos, porque aconteceram violações totalmente graves dos direitos humanos, designadamente os atentados que ocorreram contra civis praticados pela Polícia da República de Moçambique e, acima de tudo, assassinatos portanto, de indivíduos que tinham cores partidárias, e um dos exemplos mais vivos que aconteceu foi, digamos assim, do assassinato do advogado, do próprio ex-candidato presidencial, Sim, sim. o Dr. Alvino Dias. Portanto, são situações grosseiras de violação de direitos humanos em Moçambique que, naturalmente, a comunidade internacional deveria fazer mais do que meros discursos e portanto, ajudar a solucionar estes problemas. Muito obrigada, Sr. José Capassura, pelas suas análises e a participação aqui. Continuação de uma boa noite para si. Tá, obrigado. E estas foram as palavras de José Capassura, criminalista e jurista moçambicano, falando-vos a partir da cidade de Maputo, Moçambique. Maria Moçambo em conversas todas as noites, das 20 às 21 horas, no Channel África.